Olá pessoal, boa tarde a todos vocês. Vamos dar início aí à nossa quarta semana, correspondente à disciplina de estatística. Consequentemente, vamos abordar aí a aula 04, ok? Bom, então o que nós vamos abordar essa semana? Nós, dentro aí da introdução à inferência estatística, nós vamos trabalhar agora com os testes de hipóteses, ok? E posteriormente aí o material onde nós embasamos todas as pesquisas. Bom, pessoal, então agora eu venho aí com alguns conceitos importantes de forma que vocês consigam entender o que nós iremos comunicar em relação a essa aula. Então, quando a gente conversa em testes de hipóteses, por meio de amostragem, informações acerca de uma população de interesse são obtidas a partir de uma amostra. Okay? Então, nós estamos passando aí a amostra. Posteriormente, o passo seguinte é de generalizar essas informações para a população. Isso é chamado de inferência. No tópico anterior foi visto uma maneira pela qual a inferência estatística pode ser feita, qual seja a estimação de parâmetros desconhecidos da população. Algumas vezes, aí, no entanto, o interesse do pesquisador reside na verificação da validade ou não de uma determinada hipótese. Então nós temos aí, inicialmente, duas hipóteses, e daí nós avaliamos a validade dessas hipóteses. Ok? Frequentemente com a finalidade de tomar alguma decisão acerca da população estudada. Então, ou nós aceitamos uma hipótese, ou nós rejeitamos uma hipótese. Então, quando nós rejeitamos uma, nós aceitamos a outra. E quando nós aceitamos uma, nós rejeitamos a outra, consequentemente. Ok? Então, aí, como exemplo, considere o cenário em que o gerente de produção de café em uma agroindústria, ele designa alguém para vistoriar a população de plantas de café com relação ao ataque de uma praga, como, por exemplo, a broca do cafeeiro. Então, seu objetivo principal é de saber se a infestação desse inseto ultrapassa um nível de controle acima do qual ocorre prejuízo econômico. Então, ele deseja, assim, verificar a validade ou não da seguinte hipótese. A infestação da broca está abaixo do nível de controle? Então, uma probabilidade, uma proporção, trabalhamos com binomial. A verificação de uma hipótese de interesse acerca da população, ela é chamada de teste de hipótese, ou mais apropriadamente, teste estatístico. Então, nós temos aí, como eu disse para vocês, duas opções. Ou nós rejeitamos a hipótese inicial, ou nós aceitamos a hipótese inicial. Então, como exemplo aí, o engenheiro deseja saber se pode utilizar o modelo de Poisson para descrever o número de chuvas por ano acima de determinada intensidade, com fins aí de previsão para a construção de um sistema de drenagem em barragem. Qual é a hipótese de nulidade, ou também chamada de hipótese inicial? A distribuição de chuvas tem distribuição de Poisson. Então, rejeitar essa hipótese, pessoal, é conveniente procurar um outro método probabilístico para descrever a distribuição de chuvas. Okay? Então, avaliação. Riscos ou probabilidade de decisão erradas e custo para a tomada de decisão. Então, antes aí de nós avaliarmos, nós devemos pensar também nessas duas opções, no risco e no custo. Então, passando aí agora para os elementos de um teste, os testes eles têm a seguinte estrutura. Existe uma hipótese principal sobre o julgamento, chamada aí de hipótese de nulidade ou hipótese nula, representada pela notação H0. Exemplo, proporção P de frutos brocados é igual ou menor a P0. E H1, a proporção P de frutos brocados é superior a P0. Ou simplesmente, H0 tem uma proporção menor ou igual a P0 e H1 tem uma proporção maior do que P0. Nota, observe que a igualdade aí, P igual a P0, fica em H0, na hipótese de nulidade. Ok? Também conhecido como hipótese nula. Por exemplo, aí, suponha que o nível de controle para a broca do café seja 5% de frutos brocados. Assim, o teste acima seria dado por. Olha lá, a hipótese inicial, a probabilidade de ser menor ou igual a 5%. E o H1, a proporção de ser maior do que 5%. A proporção é o quê? É a amostra dividida pelo número da população. Então, quando eu vou fazer o teste Z, vai ser o quê? A média amostral menos a populacional dividido pelo desvio padrão. Ok? Digamos aí que numa amostra de N igual a 400 frutos, a população de 400 frutos, nós conta-se aí 48 frutos brocados, totalizando-se então o quê? Uma proporção de 48 para 400, 12%.
Quando eu for avaliar o cálculo de Z, da distribuição Z, vai ser o quê? 0,12 menos 0,5 dividido pelo valor do desvio padrão. Esse valor nós já calculamos em momentos anteriores. Chegamos num Z aí de 6,42. Okay? Olha a representação disso, como é que fica para os testes de hipótese. Então, quando é menor do que isso é uma região de aceitação. E quando está maior do que isso daí, é uma região de rejeição. Okay? Então, agora, partimos aí para a regra de decisão. É o procedimento pelo qual opta-se por rejeitar ou aceitar uma hipótese de nulidade. Então, quando nós aceitamos ou rejeitamos, nós cometemos erros. Por exemplo, o erro tipo 1 ele consiste no erro que se comete ao rejeitar a hipótese inicial, sendo ela verdadeira. Porque a nossa tomada de decisão também não pode ser certeira. Nós podemos errar na tomada de decisão. Erro tipo 2 consiste no erro que se comete ao aceitar H0, sendo que ela é falsa. Ok? Nível de significância consiste no valor da probabilidade de se cometer o erro tipo 1. E o poder do teste consiste na probabilidade de rejeição da hipótese de nulidade quando de fato ela é falsa. Então, são alguns conceitos importantes aí para que vocês possam compreender melhor. Aqui eu deixo uma tabela ilustrativa para vocês observar a decisão tomada. Então, quando a hipótese de nulidade é aceita, quando, por exemplo, quando o H0 é falso, nós cometemos aí um erro tipo 2, a probabilidade é igual a beta. Nesse caso, beta é igual a 1 menos U alfa. Okay? Quando o H0 é rejeitado, e essa decisão ela está errada, cometemos, por exemplo, aí o erro tipo 1, a probabilidade é igual a alfa. Alfa é igual a 1 menos o beta. Okay? Bom, então partimos aí agora também para outro exemplo. Então, avaliando aí a validade de modelos, nós temos aí o número de chuvas ocorrida nos 35 anos passados em uma região com intensidade acima de 30 milímetros por hora. Ok? Então, olha lá, se nós formos observar em todos os anos aqui, nós temos aí a frequência observada. Então, suponha que deseje verificar se a distribuição de frequências pode ser descrita por uma distribuição de Poisson, para que possa fazer previsões futuras. Em outras palavras, o problema consiste no teste. Então, aqui é a hipótese de nulidade. A ocorrência de chuvas acima de 30 milímetros por hora tem distribuição de Poisson. E a hipótese H1, a ocorrência de chuvas acima de 30 milímetros por hora não tem distribuição de Poisson. Então é isso que nós iremos aí avaliar. Bom, então, distribuição de frequência, nós temos aí uma tabela que mostra a distribuição absoluta observada, ocorrência de chuvas com intensidade acima de 30 milímetros. Então, pegando todos aqueles parâmetros lá da tabela inicial, 0, 1, 2, 3, então o número de chuvas por ano, então de 0 até 6 e depois de 7 ou mais. A frequência observada é aquela também que conta na tabela 35, e depois nós partimos aí para o cálculo da frequência esperada. Então, vocês vão perceber como nós chegamos aí diante no cálculo da frequência esperada. Logo, o valor total da frequência esperada tem que ser igual ao valor total da frequência observada. Okay? Então, como nós calculamos a média, nós vamos somar aí todos aqueles valores lá e dividir pelo número total deles, que é 35. Então, temos uma média de 2,4. Ok? Essa média também pode ser calculada pela distribuição de frequências. Por exemplo, olha lá, eu tenho 0 chuvas, então, a intensidade aí, 0 tem 4 frequências, então 0 vezes 4 mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 12, e assim vai. Dividido pelo número total, que é 35. Logo, temos aí o valor da mesma média. Os cálculos serão feitos considerando aí o lambda igual ao valor da média, 84 por 35, que é igual a 2,4. Então, cada frequência esperada é calculada com uma proporção multiplicada por 35. Por quê? Porque 35 é o valor total. Okay? Então, vamos lá. Então, como isso é feito? Isso não é complexo de ser realizado, okay, pessoal? Precisamos simplesmente aí de uma calculadora científica, ou até mesmo aí a própria científica de vocês, aí já é possível vocês calcular, ou até a científica do computador. Então, olha lá, o que eu vou fazer? A probabilidade é E elevado a menos lambda, vezes lambda elevado ao número x, dividido por x fatorial. Então,
Então, quando eu faço esse cálculo, isso me dá 0,0907. Vezes 35, eu tenho a proporção de 3,18. Okay? Então, passando aqui, por exemplo, x igual a 4 elevado a menos lambda. Já definimos que lambda é a média, menos 2,4, vezes lambda elevado a x, que é 4, dividido por 4 fatorial. Lembrando que 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso me dá 0,1254, chegando numa proporção aí de 4,39. O que é de 7 ou mais? É 1, que é 100%, menos o somatório dos valores anteriores, chegando aí no 0,0116. Olha lá, olha a proporção que nós calculamos aqui. Só retornando ao anterior, então nós chegamos aqui à frequência esperada para cada valor de x correspondente, tomando aí um total de 35. Pessoal, então, aí chegamos nos valores das frequências esperadas, usamos aí o critério de frequências esperadas teóricas maiores ou igual a 5, que nos resguarda aí tanto da explosão, quanto de um x calculado da aproximação ruim do método. Então, esse valor aí ele tem que ser o denominador do x calculado, ele não pode ser um valor muito pequeno, senão vai causar explosão. Okay? O número também, a frequência esperada teórica maiores ou igual a 5, que nos resguarda aí tanto da explosão quanto da aproximação ruim do método. Então, por isso aí que nós estávamos aí com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes. Nós reduzimos aí para 2, 3, 4. Ok? Vamos lá. Agora, passando em diante, pessoal, nós temos aqui os testes, chegamos nos valores, então chegamos em todos os valores aí, ok? A frequência, chegamos no x calculado lá. O x calculado, basta a gente realizar essa operação, que eu tenho o valor dele aqui, 1,272. Então, eu vou agora encontrar o x tabelado. Então, ver o grau de liberdade é o que? Classe menos 1, menos 1. Então, vai ser 4 menos 1, menos 1, 2. Olhando na tabela do π quadrado para 5%, eu tenho aí um x tabelado de 5,991. Pois bem, caímos numa região de aceitação. Com o x calculado, ele foi menor do que o tabelado, então opta aí por aceitar a hipótese H0 de que a ocorrência de chuvas pode ser descrita pela distribuição de Poisson. Ok? Então, deixo um exemplo posterior também aí sobre a validade de modelos, bactérias sobreviventes. Então, hipótese inicial, o efeito do fator A independe do fator B. É de independência. E o efeito do fator A depende do fator B. Nota aí também que H0 sempre fica uma afirmação de dependência. E, consequentemente, em H1 de dependência. Ok? Então, passando em diante, olha lá. Nós vamos calcular aí as frequências esperadas. Então, nada mais é do que o total da linha vezes o total da coluna dividido pelo total geral. Vamos passar por todas. Olha lá, passamos pelos testes de hipótese. E daí nós vamos para a estatística do teste. Olha lá, como é o calculado? É o somatório de I igual a 1 até 4 de FE menos FO ao quadrado dividido por FE. Fazendo isso tudo, chegamos aí no valor do calculado 6,788. E agora o tabelado me dá o quê? Olha lá. V igual a linha menos 1 que multiplica a coluna menos 1. Chegamos no tabelado de 3,84. Logo aí temos que o x calculado ele é maior do que o tabelado. Logo aí, rejeite-se H0. Conclusão, os efeitos da droga influenciam na sobrevivência dos ratos expostos a essa bactéria, pois não há independência entre os fatores. Pessoal, eu deixo aqui também para vocês aqui, em relação aos testes de validade, também podemos aplicar o teste T, consequentemente, para encontrarmos aí a variância, okay? Os graus de liberdade. Depois também podemos trabalhar com o teste F. Então também aí temos os graus de liberdade para o numerador e depois para o denominador. Ok, pessoal? Bom, então essas são as nossas referências de aulas. Okay? Vocês também já conhecem elas. Bom, então a partir de agora eu me coloco à disposição. Peço que vocês imprimam o material também, rascunham o material, que isso vai facilitar que vocês entendam aí todo esse raciocínio, todos esses cálculos e toda a matemática envolvida. Tudo bem? Então o material de aula está bem detalhado aí de forma que vocês possam entender todo o nosso desenvolvimento. Qualquer dúvida, vocês já sabem, estou à disposição lá na caixa dos correios para que vocês possam estar conversando comigo aí, debatendo relacionado à disciplina.
Pessoal, vou ficando por aqui, vou agradecendo a todos, muito obrigado, boa tarde.